dos principais desafios do mercado financeiro aqui no Brasil é ampliar o número de investidores do varejo, investidores de pessoa física. Atualmente, temos menos de 600 mil aqui no país. Muito pouco se comparado ao mercado em outros países. Sobre isso eu converso agora com o consultor financeiro Baster, que fala via internet lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Baster? Tudo bem, Lucerne? Tudo jóia. O que você acha desse número? Temos menos de 600 mil investidores pessoa física. É muito pouco, não é? Se comparar com o PIB e a população do país, talvez seja um dos menores proporções do mundo, né? É pouco, é triste. Agora, o trabalho que está sendo feito não tem como objetivo, parece, realmente aumentar isso. A gente fala muito em captação, mas a gente tem que trabalhar na sobrevivência dos investidores, muito mais do que na captação, porque não adianta captar e esse investidor não ter uma educação financeira para sobreviver na Bolsa de Valores, né? Então, a gente precisa mudar muito a visão aqui no Brasil de Bolsa de Valores como um local para ganhar dinheiro e passar para o amador, para o pequeno investidor, a visão da Bolsa de Valores como um local para acumular patrimônio. Aí e ele vai sobreviver mais tempo e esse número vai começar a aumentar. Então a gente tem que mudar a visão do pequeno investidor na Bolsa para que esse número aumente, não ficar dependente de alta da Bolsa para o número aumentar. Baster, o que a gente percebe é que a Bolsa é muito sazonal. Muitas vezes é o ano da Bolsa, outras vezes o ano da renda fixa e depois poupança, isso se o governo não ameaça mexer. A gente tem um pouco mais de 20 anos de estabilização econômica aqui no Brasil, mas não o suficiente ainda para as pessoas verem a Bolsa de Valores como um capital a ser deixado, né? A gente tem esse problema de que a geração no comando do dinheiro, a geração que tem mais dinheiro ainda é uma geração que viveu a inflação alta, né? Então, a noção de acúmulo de patrimônio ainda não está bem estabelecida, né? E essa questão de girar, sair da renda fixa para ação, para tal, isso é extremamente danoso, né? A gente precisa colocar nas pessoas a noção de acumular patrimônio. Patrimônio se acumula, não se gira. O que se gira é capital de risco. E eu trouxe para você, já que você falou na volatilidade da Bolsa, tem um dado muito interessante que eu tirei do blog do Stephen Kennedy. Bem rapidinho dá para eu falar. Se você olhar a Bolsa anualmente, você vai ver 93% das vezes em alta. Se você olhar todo trimestre, 67%. Toda semana, 59%. Todo dia, 54%. E cada minuto, 50,17%. Então, quanto mais o prazo que você acompanha e tenta operar, mais difícil é para o pequeno investidor, né? Então, a gente tem que incutir a noção de patrimônio, a noção de acúmulo de ações de empresas boas por longo prazo para que esses pequenos investidores consigam sobreviver na Bolsa. Nada contra fazer trade, mas trade é para ser feito com capital de risco e tem que saber o que está fazendo, tem que se preparar adequadamente, não pode trade ser a razão principal de entrar na Bolsa, porque aí a maioria não sobrevive e o número de CPF não aumenta. Baster, para a gente só comparar a cultura de investimento aqui do Brasil com os Estados Unidos, a gente tem umas imagens para ilustrar, que são imagens do cinema mudo, imagens em preto e branco, que foram exibidas aí antes de um filme no início do século passado, incentivando os norte-americanos a investir na Bolsa, até como uma forma de investir no capital produtivo do país, ampliar a produção lá nos Estados Unidos e, consequentemente, melhorar a economia. Baster, fazendo um paralelo aí, que a gente tem menos de 600 mil investidores pessoa física e lá próximo de 50 milhões. Onde a gente errou? Afinal de contas, as duas bolsas são centenárias, tanto aqui quanto lá, não é? O problema todo é que com inflação e juros altíssimos, né, investir na produção deixa de ser tão interessante, né? Lá eles tiveram taxas de juros altas até nos anos 70, mas a história deles é de taxa de juros baixa, né? Então, você precisa investir na produção, precisa
aqui nós tivemos anos e mais anos de renda fixa dando juros altíssimos, né? Então não havia muito esse estímulo. Parece que a coisa está mudando. E sim, quando você investe na bolsa, né, você está investindo nas empresas, você está financiando as empresas e está financiando a produção e o crescimento do país. Então, é uma visão boa essa realmente, né? Você incentivar por esse lado, né? Mas o que a gente precisa é de mais tempo de estabilidade econômica para que a noção de acúmulo de patrimônio em ações, né, seja mais difundida na população brasileira, né? E aí assim a gente vai conseguir aumentar esse número, né? A bolsa não é um instrumento de fazer dinheiro para o pequeno investidor, ainda se vende muito essa ideia. Essa ideia é para uma minoria, para a maioria é um instrumento de remuneração do capital do trabalho. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, poupar todo mês e parte da poupança colocar na bolsa em ações de empresas boas. Assim a gente consegue aumentar a quantidade de pessoas na bolsa. Baster, para a gente encerrar, gostaria de uma reflexão sua a respeito do papel de cada um neste processo aí de conquistar mais investidores através da educação financeira. O papel da imprensa, dos consultores financeiros autônomos, que é o seu caso, de corretoras e também da Bolsa. O que cada um de nós temos que fazer? A gente tem que parar de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Hoje o investidor entra na Bolsa e ele deixa um valor na Bolsa tanto em taxas, quanto em corretagem, quanto em perda, pelas perdas que ele tem, e ele some depois de alguns meses. E isso tem um limite, né? Então, todos nós juntos temos que mudar esse pensamento com o objetivo da sobrevivência do pequeno investidor na Bolsa. E aí, no longo prazo, a Bolsa crescendo, todos vão ganhar muito mais. Então, cada um tem o seu papel nessa educação. As pessoas que se beneficiam disso, pensar que vão se beneficiar muito mais se esse número aumentar e pensar em acabar com essa filosofia de curtíssimo prazo e de ganhar dinheiro e de uma hora é renda fixa, outra hora é bolsa, outra hora é não sei o quê. Quer dizer, a mídia tem um papel importante nisso também e você está aí fazendo um trabalho excepcional de educação, então se informando melhor sobre isso. Então todos têm um papel nisso, na mudança desse paradigma, né? A bolsa não é um instrumento para o pequeno investidor para ganhar dinheiro. É um instrumento para remunerar o capital do seu trabalho. Todos têm uma função na mudança dessa filosofia, que é o que vai fazer com que a Bolsa realmente cresça. Baster, para entrar em contato com você pelas redes sociais e também o seu site, não é? Baster no Facebook, Baster no Twitter e Baster.com, bem fácil. B-A-S-T-T-E-R, tem 2 T's. Todos esses lugares Baster tem 2 T's. BASTTR.com. Eu estou o dia todo à disposição, quem quiser conversar, tem muita informação, o que vocês quiserem, eu estou à disposição lá. Muito obrigada pela sua participação aqui no site Lapresse. Obrigado a vocês aí pela oportunidade e pelo trabalho aí de educação financeira, que é muito importante. Obrigada. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.